reunir essa cabeça, colocamos a palavra, Pai, fala conosco. Que nascer na terra, da carne e do sangue, mas todo enviado, direcionado pelo Santo Espírito, fala conosco nessa noite, para a tua palavra, em nome de Jesus. João 9, a cura do cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Observe que, por que os discípulos perguntaram aquilo? Quem pecou? Porque o discípulo viu que o homem paralítico, que Jesus disse: perdoa o quê? Os seus pecados. Então, por quê? Porque o discípulo viu que os pecados trazem o quê? Traz consequência. Então, por isso que o discípulo perguntaram: Mestre, quem pecou? Ou ele ou os pais dele? Quem pecou? Foi este que pecou? Ou foi seus pais? Ele diz: nem este e nem seus pais. Não, isso é a cegueira dele, não foi por causa de pecado, não. Mas ele nasceu cego, para que possa dizer o quê? Manifesta o quê? O poder de quem? O poder de Deus. As obras de quem? As obras de Deus. Porque Jesus, ele fez milagres de toda forma, de toda maneira. Tem cego que ele colocou o quê? Colocou a mão no olho, Tem cego também que ele cuspiu, felou, mandou ali, passou ali, mandou lavar. Quer dizer, ele operou de várias formas, de várias maneiras. Então, aquele rapaz foi cego, não foi por causa de pecado, não é que ele pecou, nem os pais dele. Observe que o discípulo já está, observe o amigo do discípulo, que é aquele o quê? Aquele homem era cego por causa dos pecados, não foi o pecado, não. E de repente nós passamos uma situação que nós paramos e pensamos: meu Deus, por que está acontecendo isso? Será que eu estou pecando? Será que eu estou errando? Será que isso me ensina porque eu errei, porque eu pequei? Muitas vezes não é nenhum pecado, mas sim porque Deus quer o quê? Deus quer manifestar as suas obras. Então, às vezes não entende. É claro que o pecado traz consequências. Pecado nós temos. A diferença, é que a gente reconhece o pecado, se arrepende e pede perdão a Deus. Agora, aquele pecado que a pessoa sabe que é errado, mas a pessoa permanece no erro, permanece pecando, não pede perdão, não se arrepende. Aí essa pessoa pode esperar o quê? Esperar as consequências. A colheita, o quê? A pessoa planta o pecado e vai colher as consequências. Mas tem pecado que a gente pega no pensamento aqui, pede perdão, Deus perdoa, mas tem situação que não é nem pecado. Então, pecado consciente e inconsciente. Mas de repente não é nenhum tipo de pecado, nem consciente nem inconsciente. Não é pecado que a pessoa quis fazer, ou aquele pecado não é inocência, não. De repente é porque Deus vai ter o quê? Manifestar o quê? As suas obras. Porque os discípulos já perguntaram: quem pecou? Na mente do discípulo, se é cego, porque o quê? O pecado trouxe para ele grave consequência, tudo é cego. Não, ele já foi. Observe que o discípulo sabia que o quê? Desde nascença era cego, mas achando que os pais pecou, ou ele, o discípulo também deve perguntar, pensar, desse que nasceu enxergando, mas que pecou, não pediu perdão, vê o quê? Vê as consequências. Como o discípulo viu, Jesus estava em uma casa, o homem pegou ali o paralítico, colocou onde? Colocou sobre ali na sala meio. E Jesus, as pessoas achavam que Jesus ia dizer: levanta e anda. Antes disso, porque perdoa os seus pecados. Então, o quê? Então, por quê? Porque ele nos perdoou, porque aquele homem pecou, não se arrependeu, não pediu perdão. Qual foi a consequência? Ficou paralítico. Então, Jesus manda ele levantar, primeiramente, eu vou perdoar o meu pecado.
perdoar os seus pecados. E ali fala que ele viu o quê? Viu a fé daqueles homens que pegou. Então a fé daqueles homens viu o quê? Ele também, né, que arriscou, viu o quê? Ele voltou a andar novamente. Então, então tem situação, né, que vamos passar a viver, que não é nenhum pecado, não. De repente a gente começa a imaginar coisa e de repente não é nenhum pecado. É porque Deus quer o quê? Manifestar as suas obras. Deus quer manifestar. A miséria fala aqui, ó, versículo 2: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Todo discípulo sabia, né? O discípulo sabia que aquele homem nasceu cego. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de quem? De Deus. Aquele homem nasceu cego para que Deus manifestasse as obras de que obra? Fazer ele enxergar novamente. Para que nós, tanto eles, o discípulo ou demais que souberam desse cego, como nós hoje, para nós saber de uma coisa, que para Deus nada o quê? É impossível. Porque o cego de nascença não tem cura. Uma pessoa que fica cega de uma hora para outra não tem cura, não tem tratamento, mas uma coisa demonstra que para Deus nada o quê? É impossível. Não importa se a cegueira é de nascença, ou se ficou, ou se a doença, a enfermidade, a pessoa já nasceu com a enfermidade, ou depois aquela enfermidade surgiu, mas para Deus nada é impossível. E outra, a gente pode se preocupar, a gente se preocupa na verdade, né, com a nossa saúde física, não é isso? De repente a gente se preocupa de não ficar doente, né, e reduz muita coisa, mas uma doença, mais algo que a gente pode se preocupar mais o quê? É com a nossa o quê? É com a nossa alma. Não pode ficar o quê? Não pode ficar doente, não pode o quê? Andar muito distante de Deus. Porque de repente a pessoa é como o rico e o Lázaro, o mendigo. O rico, né, comia do bom do melhor, vestia do bom do melhor, mas o Lázaro era doente, enfermo, mendigo. E quando morreu, Lázaro, mendigo, foi o quê? Foi para o seio de Abraão. E o rico foi para onde? Para o inferno, por causa do orgulho dele. Então Lázaro, por fora, era doente, mas por fora ele não era doente, era saudável. Tinha o quê? Tinha uma vida com o quê? Com Deus. Então, a gente pode preocupar muito por fora, tem que se preocupar onde? É por dentro. Não guarda nosso coração mágoa, ódio, não podemos ser orgulhosos, não podemos contaminar muito, não podemos contaminar a nossa alma, porque Jesus até falou: o que contamina o quê? É o que sai, não o quê? E não o que entra. Então, o que contamina, a boca fala, o coração está o quê? Está cheio. Então, aquele homem, ele, né, nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. E como o quê? Manifestou. Então, isso que nós temos o quê? Entender. A gente fica pensando coisa, né? A gente fica ali pensando, a gente fica ali achando, porque eu estou errando, porque eu estou pecando. Não, às vezes não é nenhum pecado. Muitas vezes é que Deus quer manifestar o que? As suas obras na nossa vida, na nossa casa também, na nossa família.